paz seja convosco. Amém. Esse segunda parte da dominical ela é curta. O terceiro pergunta é muito longa, eu não vou fracionar ela não, vamos ter um tempo mais curto dominical, não há problema. Agora para gravar. Paz seja convosco. Amém. Estamos dentro da Escola Bíblica Dominical, meditando no Catecismo de Westminster. Antes do intervalo, falamos sobre o que é a Santa Ceia. E dentro da pergunta e da resposta da Santa Ceia, tem a condição de você participar digna ou indignamente. Essa é a pergunta 97. O que se exige para você participar dignamente da ceia do Senhor? E aí nós temos uma série de ideias, sejam elas humanas ou não, algumas bíblicas ou não, e cabe a cada um ponderar dentro do seu conhecimento e entendimento, porque diante de Deus estaremos todos nós para dar contas da nossa vida. Ninguém vai poder se apoiar no que alguém falou ou do que não falou. O que se exige para participar dignamente da ceia do Senhor? Resposta: exige-se que se examinem sobre o seu conhecimento, sua pureza, de sua fé, seu arrependimento, amor e obediência à sã doutrina, estritamente de acordo com os preceitos bíblicos. Pastor, mas é muito rápido entre o fim do culto e essa meditação que eu tenho que fazer. E desde quando você entende que essa meditação ela é feita na hora do culto? Você tem todo o mês inteiro para você meditar sobre a sua vida. A meditação da sua condição diante de Deus é uma coisa que tem que ser feita não apenas no dia da Santa Ceia, mas tem que ser feito todos os dias. Então você tem que finalizar o seu dia. Isso era uma prática da igreja primitiva, que nós fomos perdendo com a nossa correria. Aquela palavra que nós já falamos que é uma palavra do inferno. Sabia dessa que correria é a palavra do inferno? Porque você justifica deixar de fazer as coisas que são importantes porque você está na correria. Então eu olho para o Nicolas: Nicolas, você fez isso para mim? Não deu porque eu estava na correria. Entendeu? Então correria é uma palavra do inferno que a gente inventou para justificar as coisas que nós não fazemos, tá? Então exige que se examine o seu conhecimento. Você tem que estar sempre buscando conhecer mais e mais. O que é? Contém humor. Contém humor. A ceia exige o conhecimento. Então nós temos que entender o que é a Santa Ceia. Então nós vamos falar mais para frente. Mas quando nós ministramos a Santa Ceia para as crianças, é com objetivo pedagógico. E a obrigação de instruir as crianças é tanto minha como dos pais. Então a obrigação de Nicolas e Aisla, quando Joaquim começar a caminhar, entendeu? Ele começar a entender o princípio da Santa Ceia, explicar em casa o que é, para que haja reverência, haja entendimento. Isso é responsabilidade. Então nós temos que examinar primeiramente o nosso conhecimento. Segundo, a pureza da nossa fé. Nós cremos realmente em Deus? Essa Santa Ceia que está sendo ministrada, nós realmente reputamos ela como importante? Reputamos ela como algo realmente necessário, como uma ordenança de Deus? Eu acredito nisso? Ou só está fazendo porque o pastor está mandando? Meu arrependimento. Nós temos uma vida pecaminosa. Mesmo a sua irmã que tem 13 anos, entendeu? Ela continua sendo, eu vou escandalizar ela, né? Mas vai, depois você trata disso em casa. Você continua sendo uma pecadora miserável, entendeu? Todos nós somos, e nós temos que nos arrepender das coisas que nós fizemos e que nós fazemos. Por isso que quando você deixa para resolver isso no dia da Santa Ceia, muitas coisas que você já fez na semana e no mês já ficaram para trás. Então você tem que estar sempre sondando o teu coração em relação à palavra. Como você tem lidado com as pessoas? Você tem cuidado das pessoas? Você tem respeitado as pessoas? Você tem sido zelosa, amorosa? E a condição do arrependimento, ela tem a ver com... Você está vivendo
segundo os princípios de Deus? Você ouve a palavra e você aplica na sua vida? Também temos que examinar a condição do amor e a obediência à sã doutrina. Eu sei que está errado e eu continuo fazendo. Eu sou rebelde. Tem a música, né? Eu sou rebelde, não sei, quis assim, tá lá. Entendeu? Tem não? Amor e obediência à sã doutrina. Não é a igreja, não é a doutrina do pastor Paulo, não é a doutrina da igreja, não é o quem fala, mas o que as escrituras falam. Eu sou obediente a ela. Entendo que os princípios bíblicos, eles devem ser seguidos. Então tudo isso são meditações que nós devemos ter a todo tempo, todo tempo. Porque Jesus falava assim, amém, amém. Então falava assim, como é que fala quando repete duas vezes? Tem alguma coisa que eles começam a repetir nas escrituras. Bom, deixa eu falar, vocês não leem a Bíblia, vocês não vão lembrar mesmo, tá? Participantes da Santa Ceia. Entendeu? Participantes da ceia. A ceia é somente para pecadores arrependidos. Então o primeiro ponto é, pecadores não é para santo, é para pecador. Então essa ideia de que você tem que estar, você não pode nem pisar no chão, né? Você não está sabendo, né? Em especial ela que não vem sempre, né? Mas eu não piso no chão quando eu falo, porque senão eu me contamino com o chão pela minha santidade. Entendeu? É brincadeira, tá? A ceia, então, assim, é um símbolo, visto assim como um símbolo para a purificação dos pecados, fortalecimento espiritual e em memória de Cristo. Não. Fazer em memória... Não. Você começou errado. Você falou que a Santa Ceia é para a purificação de pecados? De lavar os pecados. De jeito nenhum. Nós falamos o primeiro período inteiro exatamente que a Santa Ceia não é isso. A Santa Ceia é você trazer à memória a morte, o sacrifício e a segunda vinda dele. São essas três coisas, mais nada. Entendeu? E aí quando você pensa no batismo e na Santa Ceia como algo que faz isso que você está falando, é idolatria. Porque você coloca poder num pedaço de pão que o Nicolas trouxe para lanche, vai levar para casa pecaminosamente, nem vai deixar para os irmãos, entendeu? Arroz separou um pão, a gente vai achar que esse pão ele tem, não, é pão, não muda nada, tá? A ceia é somente para pecadores, essa é a primeira característica, a começar do pastor. Quem é o maior pecador dessa igreja? Quem é o maior pecador dessa igreja? Hã? Não. Quem é o maior pecador dessa igreja? Eu. Não, eu. Eu sou muito mais pecador do que qualquer um dessa igreja. Porque tem um princípio que diz que a quem Deus muito concede, mais Ele cobra. Então, em teoria, eu conheço mais a Bíblia e tenho mais contato com as Escrituras Sagradas do que vocês. Então, como eu conheço mais que vocês, eu peco mais. Porque eu deveria, sabendo o que não deveria fazer, eu não deveria fazer, mas eu faço. Então eu sou mais pecador. Isso é uma brincadeira que a gente faz na nossa igreja, mas é verdade. A ceia, primeiramente, é somente para pecadores arrependidos, que reconhecem sua condição corrompida pela queda. Eu sou corrompido pela queda, eu preciso de Cristo. Em qualquer lugar que você for, em que o pastor falar que ele é santo, no sentido de que ele não tem pecado, vai embora, é mentira. A igreja é um hospital de pessoas doentes. Mesmo o hospital aí fora, que você vai lá no Agarrão, qualquer hospital lá, para público ou não, são pessoas que estão caminhando para a morte. Alguns vão viver mais tempo, outros menos tempo, mas todos são doentes. Nós, a partir do momento que nós nascemos, a partir do momento que Joaquim nascer, ele está caminhando para a morte. Essa é a ideia. Então nós somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos. Eu me constranjo por ser quem eu sou, por fazer o que eu faço. E eu reconheço a minha condição corrompida. Eu sou pecador. E me confesso incapaz de conseguir por mim mesmo o perdão dos pecados. Ou seja, a Santa Ceia ela tem uma condição, é para pecador. Não é qualquer pecador, senão todo mundo estava incluído. Pecadores que são arrependidos, que reconhecem que são pecadores. Eu não tenho doença, eu não peco. Não, você não é filho de Deus. Você não tem que tomar Santa Ceia. Porque não há, por que você tomar um remédio?
para dor de barriga se você não está com dor de barriga. Se você não está com febre, você não toma antitérmico. Mas se você é pecador, você precisa de Cristo. Reconhece a sua condição corrompida pela queda e se confessam incapazes de conseguir por si mesmo o perdão dos pecados. Ou seja, não é pelas minhas ações, não é porque eu estou aqui diante de vocês, não é porque eu saí lá de São Paulo, deixei minha família lá e vim para cá para servir vocês, que eu sou melhor ou que eu sou merecedor. Não, é pelo sacrifício de Cristo. E aí eu tenho que confiar única e exclusivamente no sacrifício dele. É como você entrar numa rua sem saída. Só tem um caminho. É você voltar. A figura da rua sem saída é uma figura do cristão, em que ele entra, e entramos mesmo, nas ruas sem saída ou as ruas erradas, mas a única saída da gente fazer, que a gente tem, é fazer o contorno e voltar para a condição original, que é a certa. Então a condição nossa é uma condição pecadora, que nós não conseguimos. Mas eu dei a cesta básica, eu fui lá, o Nicolas e a Menisa vão lá, mas nós fizemos evangelismo. Isso não é requisito, é consequência. A coisa arde no coração de Nicolas, tanto e de Menisa, tanto que eles falam assim, nós temos que proclamar o evangelho. E por que outros não fazem? Porque eles não sentem a mesma coisa. Porque se sentisse, fazia. Se você entende que a coisa ela é importante, você faz, você dá um jeito. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Será que tem mesmo? Será que você está colocando a confiança nisso? Eu não estou dizendo nem para você deixar o trabalho ou não, mas você para pensar nessa condição. Por que você não faz isso? Por que você não deixa a sua atividade para fazer uma coisa ou outra? Todo aquele que acredita em seus méritos próprios para conseguir a salvação, come e bebe na Santa Ceia, vergonha e desonra para si e para a sua família, ao participar da Santa Ceia do Senhor. Se eu acho que é só um pãozinho e um suco de uva, que eu não preciso dessa comunhão com Deus, você está trazendo vergonha. É burrice, é ignorância. Até você estar aqui. Estamos entrando na época de carnaval. E aí, domingo de carnaval, nós vamos estar aqui ministrando a EBD, vamos estar ministrando o culto à noite. Poderia estar pulando carnaval, poderia estar me divertindo, talvez seja melhor ir. Porque se você está dentro da igreja, você não pratica, ou você realmente não acredita nisso, por que estar aqui? Apenas por uma referência social? Que é aquilo que eu já contei para vocês, que líderes da Ku Klux Klan nos Estados Unidos são pastores de igreja batista, são pastores de igreja. Para que o cara está fazendo isso? Se o cara acredita que o negro ele não é digno de fazer xixi no mesmo banheiro que eu, que cristianismo é esse que a pessoa pensa? E aí a pessoa toma Santa Ceia e acha que está em comunhão com Deus? É melhor ela ir para a bagunça. Salmos 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então o salmista Davi, ele está olhando para Deus e falando assim, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não presto. Enquanto você achar que você não tem doença, você não procura o médico. O mundo está dessa maneira. A pessoa só procura o médico quando está doente. Enquanto você não entender a pecaminosidade do seu coração, você vai continuar achando que você é melhor. E quanto mais você conhece, quanto mais você estuda, a tendência do nosso coração é pender para isso. Olhar para a pessoa e falar assim, ele não vai aprender, não vai fazer, entendeu? Vai continuar nessa vida. Os crentes doentes ou impedidos por força maior podem receber a ceia por oficial da igreja. Então a pessoa está doente, ela não pode vir à igreja. Ela pode receber, mas ela tem que querer receber. Qualquer um de vocês que estando doente, e a gente tem a facilidade que na época do início da igreja, ou mesmo quando esse catecismo foi construído, não havia internet. Então a gente tem uma facilidade, que é uma facilidade, mas não é algo ideal. O assistir o culto, Helena, você não é bebezinho, e você sabe como a gente faz aqui na igreja.
A priminha, ela está nova aqui, ela vem de vez em quando, você não, tá? Então a gente tem uma facilidade dentro da igreja de usar a internet, mas isso não é justificativa para você ficar em casa, porque a comunhão é aqui. É como casais que são casados, mas que moram em casas diferentes. Não é casal. Não tem comunhão. Não tem nem a briga pela pasta de dente, pela toalha molhada. Não tem comunhão. É aqui que você cresce. Não é pelo celular. Pô, eu estou doente, eu estou com dificuldade. Beleza. Mas é um motivo realmente real para você estar em casa. A mesma coisa a Santa Ceia. Se vocês morassem perto, eu poderia até fazer isso, mas mesmo assim não seria correto. Porque se você não dá importância para a Santa Ceia, por que eu tenho que dar importância para você? Pastor, eu preciso tomar a Santa Ceia. E eu quero que você me traga aqui. Eu levo, não tem problema nenhum. Agora, se a própria pessoa não está nem aí, por que eu tenho que estar? Eu estou aqui para instruir e não para forçar as pessoas a fazer nada. Eu trago ensinamento. Como ninguém aqui é ameba, todo mundo pensa, você ouve o que eu falo, digere e aplica na sua vida. Os crentes doentes ou impedidos por motivo de força maior não é porque tem que trabalhar, força maior não é porque eu tive que viajar, nada disso. Força maior é realmente uma coisa que é impeditiva em relação a você ou uma pessoa próxima. É o ato da misericórdia. Podem receber a Santa Ceia por um oficial da igreja. A Santa Ceia é um ato simbólico, novamente é um ato simbólico em memória de Cristo. Então, eu sempre acabo citando Nicolas de Aisla, que é o casamento mais próximo. O que sela o casamento de Nicolas de Aisla não foi a cerimônia, mas é algo que já tinha dentro do coração deles, imposto e colocado pelo próprio Deus. A cerimônia, ela tem uma função espiritual, sim, mas a presença das pessoas ali, o alimento, tudo mais, é muito mais a condição de um símbolo como a aliança. Tanto que matrimônio não é sacramento, mas é necessário para se poder invocar a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas é um símbolo. Se nós tivermos o casamento, a cerimônia como algo que sela, não tinha nenhum divórcio. E por que tem? Por que a taxa de divórcio dentro da igreja é igual ou maior do que fora? Porque muitas pessoas acham que há algo sobrenatural que acontece. Não, não tem sobrenatural. O sobrenatural é a entrada da presença de Deus em duas pessoas que já são cristãs. E aí une-se através de Cristo. Mas é um símbolo. A Santa Ceia é um símbolo. A Santa Ceia é um ato simbólico em memória de Cristo, não deve ser celebrada como um sacrifício real. 1 Coríntios 10:16. Sim. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Comunhão. Caminhar junto. Comunhão com Deus e com a igreja. E aí, quem que pode ministrar? Normalmente, um pastor. Há situações extremas? Há situações extremas. Pega lá no continente africano, tem uma missionária. Ela vai ministrar, mas não é a regra. Nós temos que sempre trabalhar com a regra. Exclusões na ceia. Quem que é proibido de tomar Santa Ceia? Não há exclusões por parte da igreja. Eu nunca vou olhar para você e falar assim, você não pode tomar Santa Ceia. Tem muita igreja que tem. Então eu venho passando assim, eu vejo a Luísa, está em pecado. Está em pecado. Aí, não, eu não sou ungido. Nessa igreja eu sou ungido. Aí pula e dou só para a Rosângela. Tem certas igrejas que fazem isso. Não há exclusões na Santa Ceia. A Santa Ceia é ensinamento e a pessoa ela vai se sondar. Se ela é filha, mesmo estando em pecado, ela pede perdão ao Senhor e toma. Só não toma quem não é filho, quem não está na comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Não há exclusões por parte da igreja, mas a análise pessoal deve ocorrer. Tanto que o texto de 1 Coríntios 11
Ele vem trazendo exatamente essa condição, de que nós meditamos no nosso coração e então tomamos. Você não tomar a Santa Ceia, sendo filho de Deus e estando em pecado, você está achando que você consegue se libertar da condição pecaminosa por sua própria força. Você atesta mais uma vez que você não é filho de Deus. Então nós temos que tomar a Santa Ceia, independente da situação, mas tem que ter no nosso coração o desejo de mudança, mesmo que você não consiga. Senhor, eu sei que eu estou praticando isso, eu sei que eu estou errado, eu quero mudar, e eu sei, com a força do Senhor, através da comunhão do corpo e do sangue de Cristo, eu posso ter essa mudança no meu coração. E aí você toma. Em nossa igreja, nossa aqui, as igrejas ceiam com o objetivo pedagógico de desenvolver o senso de obediência e responsabilidade. Então, as crianças elas vão crescendo e participando do mesmo ambiente e elas começam a desenvolver a responsabilidade. Então, o que o Nicolas fez agora, de separar, é desenvolver no coração da Helena o quê? O senso de responsabilidade. Que ela não está na escolinha, ela não está no meio do parquinho, ela está na casa do Senhor. Por mais que ela esteja braiavinha lá, ela está ouvindo e ela sabe que a ação dela não foi uma ação correta, por isso ela foi repreendida. Essa é a ideia. Então nós permitimos que as crianças ceiem junto conosco para desenvolver obediência. Obediência e reverência. Reverência e responsabilidade, que é um ato conjunto entre o que eu falo e que os pais falam. A instrução é conjunta da igreja e dos pais em seus lares, que é algo que, inclusive na escola secular, tem havido essa dificuldade. Eu coloco meu filho lá e fica um depósito de crianças, mas eu não quero ter nenhuma responsabilidade. Por isso que tem crescido bastante a ideia do homeschooling, que é o ensino dentro de casa, em que pais e mães ensinam as suas crianças. E aí a gente vê a Ingrid ensinando a Júlia está lendo, a Júlia com 4 anos, ela está? 3 anos. 3 anos. Ela está lendo, ela está escrevendo, contando, está fazendo multiplicação agora, e ela fala palavras em inglês. O que é isso? É o ensino, é o entendimento de que há o ensino na escola, mas o ensino maior é dentro de casa. Por que a mulher ela é chamada a ser a doutrinadora da casa nesse sentido? Porque ela traz esse ensino. Então, Joaquim nasce. A Aisla pode tomar 2 posições aí. Uma é entrar na moda do mundo. Outra é ser uma mãe realmente, que vai ensinar. E que vai ensinar a fazer coisas, vai ensinar a crescer, vai ensinar os princípios cristãos. Desde pequena, a Luísa lê a Bíblia dentro de casa. Ela lê sozinha e fazia ela ler em voz alta. Você acha que ela gostava? Não gostava, como nenhum de nós. Mas ela lia e hoje ela lê sozinha. Por quê? Foi plantada a coisa. Uma coisa que nós ensinamos. Então o Joaquim está vindo aí e vocês têm que sentar e definir o que vocês querem para esse ensino. Vocês vão colocar simplesmente numa escola e largar e achar que é lindo e maravilhoso? Ou vocês vão ensinar? E aí olhem para a Ingrid como exemplo. Entendeu? Em que a Júlia, apesar de dar os repentes dela lá, porque ela é criança ainda, você vê um outro nível de crescimento e maturidade. Então, o entendimento da Santa Ceia é um entendimento que tem que fazer parte da igreja e também do lar. Se não tiver o ensino no lar, a criança vem, está nem aí. A instrução é conjunta da igreja e dos pais em seus lares. Os descrentes e as pessoas não batizadas não devem participar da Santa Ceia, porque tudo eu posso, nem tudo eu devo, nem tudo me convém. Então, se entra um ímpio, se entra um descrente, o ensino é dado. Toda vez que eu vou falar Santa Ceia, eu falo assim: quem pode participar da Santa Ceia? Se a pessoa ela sabe que ela não é crente e ela toma, ela está traindo para ela a condenação. Ela não está simplesmente comendo um pedaço de pão e tomando suco de uva. É autodesrespeito. De uma maneira grosseira, é como você ser convidado num casamento e se aparecer de bermuda. Ontem fomos lá num show, eu, Rosângela e Luísa. Aí, e isso é um princípio, né? Parece que os homens não têm noção, né? Aí
A moça com um vestidão, entendeu? Linda, preparada, cabelo, maquiagem, joia, e o cara de camiseta e calça jeans, você olha assim, não é que problema tá assim, mas é falta de respeito com ela. Quando você está na casa do Senhor e você não entende, mesmo assim você está praticando, é falta de respeito com Ele, não é comigo. Para mim não tem diferença. Se é mais um pão, menos um pão, o ensino tem que ser dado. Por isso que a instrução ela é conjunto dos pais e filhos, dos pais e da igreja. Os descrentes e as pessoas não batizadas, elas não devem participar da Santa Ceia, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estão fazendo por fazer. Que é o que acontece em muitos casamentos. A pessoa simplesmente se une. Ah, está tudo certo. Não está tudo certo. Essa bomba ela vai estourar em algum momento. Assim como todos aqueles que recusam a profissão de fé no cristianismo. Então o cara que é descrente, ou que está na igreja e diz que não quer tomar, ele está dizendo, eu não creio em Cristo. Então é melhor não tomar mesmo. Mas muitos tomam simplesmente para ficar bem na fita. Está tudo certo. Dentro de algumas igrejas pentecostais, se você não fala em línguas estranhas, você não é cristão. Você não é espiritual bastante. Será que esse é um fator? Mas a igreja está determinando. E aí você tem que, com o conhecimento, que é aquilo que nós falamos logo no começo, discernir se aquilo ela é prejudicial ao ponto de atrapalhar o meu cristianismo e a comunhão com o Senhor, ou não tem problema. Tem coisas que não vale a pena você discutir ou arranjar confusão. Então você fica e continua caminhando. Mas se aquilo é uma coisa que é grave, estou indo embora. E a responsabilidade na família do marido fazer isso. É minha responsabilidade. Aqui casado, Nicolas, a responsabilidade do Nicolas trazer um alimento espiritual para a família dele que seja condizente às Escrituras. Quem vai ser cobrado? Não vai ser a Aisla, vai ser Nicolas. Presença espiritual de Cristo. E a presença dele é espiritual. Espiritual. É por isso que, voltando, é por isso que as moças, elas têm que saber muito bem com que elas se relacionam. Tem que saber com quem é, quem que a pessoa está, o que a pessoa vai agregar. Será que a pessoa ela é uma pessoa séria? Casamento não é uma loteria em que a gente faz e descarta. Eu lembro que uma vez tinha um exercício que era meio pagão, mas vai lá, em que a pessoa pegava duas folhas, uma amarelinha e uma verdinha. Aí pegava, passava cola e colava. Quando separava, ficava pedaços, relacionamentos que você teve indignamente, eles marcam a sua alma. Você fica com marcas no seu coração. Por isso que casamento é até que a morte o separe. Estava vendo ontem um vídeo em que a noiva estava se repetindo e ela falou assim, até que a sorte nos repare. Aí ela assustou. Ela falou sem querer, aquilo que estava no coração dela, todo mundo deu risada. Presença espiritual de Cristo. Os que comungam dignamente recebem pela fé a presença espiritual de Cristo e todos os benefícios da sua morte. Quando você é um cristão que entende o que é a Santa Ceia, você está buscando ser uma pessoa melhor, mesmo sendo um pecador miserável. E você toma a Santa Ceia, você é renovado. O Senhor te dá forças. Você tem mais clareza nas ideias. Parece que a sua fé ela é colocada em prática de uma maneira tão real que você se sente o Superman. Você sente que Cristo está com você literalmente. E quando nós tomamos todos juntos, por isso que nós tomamos todos juntos, nós tornamos como um corpo. Um corpo que é aqui, é na Batista, é na Presbiteriana, é na Assembleia, igrejas independentes ao redor do mundo. Todos nós tomamos, independente do momento temporal, todos nós tomamos e somos um só corpo. Mas ainda que os ignorantes e os ímpios recebam os elementos visíveis desse sacramento, não recebem a coisa por ele significada e pela sua indigna participação tornam-se réus do corpo e do sangue do Senhor para a sua própria condenação. A única motivação para você não tomar a Santa Ceia: eu não acredito em Deus. Deus das Escrituras. Se você não acredita e toma, você vai tomar paulada. Seja na vida terrena, seja na vida pregressa, na glória. 1 Coríntios 10, 21.
Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Verso 22 também? Ou provocares... Não, desculpa, vai. Ou provocares zelos no Senhor, somos acaso mais fortes do que ele? E aí o que ele está falando é, não se mistura água com vinho. Não se mistura bodes com ovelhas. Joio, obrigado. Joio com trigo. Se você é um servo de Deus, haja como servo de Deus. E você vai viver como servo de Deus. Se você quer ter uma vida pregressa, tenha. Mas não fica emoldurando com essa capa de que você é cristão, porque você não é. O grande problema dos coaches, eles querem fundir o ensino humano com o ensino divino. Não há essa condição. Ou uma pessoa é uma coisa ou é outra. Para finalizar, Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio 4, versos 15 e 16. Guardai, pois cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste um dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horeb, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida da forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Então, Santa Ceia é um símbolo, é um sacramento, é uma ordenança, mas não há nada mágico em relação a isso. É obediência às ordenanças do Senhor que nós temos que praticar e que, hoje, se Deus assim o permitir, nós estaremos à noite celebrando mais uma vez a morte, ressurreição e proclamando a segunda vinda de Cristo. Amém? Amém. Senhor, louvamos o Teu nome, agradecemos pelo Teu amor, Tua graça e cuidado. Agradecemos porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Queremos, Pai querido, pedir que o Senhor nos traga o constrangimento, o entendimento, que nós possamos, Pai querido, levar a sério realmente as condições espirituais que regem esse mundo natural. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.